pessoal, hoje é o vídeo número 3 do projeto Camroad. Vamos falar um pouquinho de República Tcheca. Então na República Tcheca, entrando, né, após a Alemanha a gente passou para a República Tcheca e a primeira cidade que a gente visitou foi Praga, foi a capital, né? Na verdade a gente passou a noite anterior na divisa entre a Alemanha e a República Tcheca e já deu para considerar um pouquinho do estilo de vida tcheco mesmo, que ali a gente começou a perceber mais riachos, um pouquinho mais de intensidade da natureza, né? Ao menos eu percebi, não sei se vocês também. E aí partimos para Praga, né? Que é a capital, que tem muita história, tem a igreja lá no estilo gótico, né? Que é famosa no mundo inteiro. A ponte também, né? No rio ali, que é algo que todo mundo já viu, já em algumas imagens, enfim. E Praga foi bem interessante. Praga, pra mim, particularmente, eu acho que é aquela cidade que meio que caiu no gosto do povo, assim, dos turistas, porque foi pra mim a cidade mais cheia, assim, na questão do ponto turístico, assim, que tinha, por exemplo, uma ponte lá, tinha que caminhar desviando as pessoas, né? Uhum. E pra mim foi a cidade, assim, que caiu num gosto de turismo, só que pra mim ela é inferior às outras que tem. Não se compara a Dresden. Não se compara, né? Por exemplo. Porque parece que as pessoas elas prezam muito por ir nas capitais, e acabam esquecendo que nas redondezas ali tem muita coisa, às vezes mais incrível do que a própria capital, né? O castelo era bonito, a visão do castelo era legal, mas assim, não é pra tudo isso. Exato. Falar de Praga, assim, Praga, eu nunca me adentrei muito nessa cidade, mas mesmo assim, tu sabe, assim, Praga é uma cidade legal, todo mundo sabe que é legal. Então, de repente, a minha expectativa estava um pouco acima, e quando eu cheguei lá, eu meio que falei assim, não, mas eu acho que tem coisas melhores do que Praga redondeza aqui. Mas, mesmo assim, vale a visita, é uma cidade incrível, óbvio que tudo que tem lá tem muita história, vale a pena conhecer. Mas talvez entra aquela questão do dia que você vai conhecer essa cidade. Eu acho que influencia muito na forma do teu turismo. Porque o dia que nós fomos foi era um fim de semana, não era? Fim de semana, né? E tava lotado, assim, lotado mesmo. Porque o turismo local dos países próximos deve rolar muito assim no final de semana. O cara pega, sai na sexta-feira, passa o sábado e domingo fazendo turismo em algum lugar e volta. A quantidade de turistas no final de semana deve realmente crescer em todos os lugares. Praga eu também, alguns amigos tinham me falado que era incrível e tal, e eu também fui exatamente como o Fiore falou, com uma expectativa muito elevada. E isso faz com que a gente meio que se frustre, né? Porque tu já vai com uma expectativa e aí tu vai vendo, não é tudo aquilo. Ou enfim, mesmo assim, é linda, é diferente, é válido conhecer, mas também a gente já está num nível de que a gente está passando por várias cidades incríveis, às vezes menos conhecidas e que a gente não tem essa expectativa. E aí a gente vê algo que não estava ainda no roteiro e isso faz nos subir a régua, né? Então, quando a gente visita esses grandes centros, por ser centros mais agitados, mais concorridos, a dificuldade para tu conhecer os lugares, para tu tirar uma foto legal é maior. Então, por isso que talvez a gente está sentindo essa diferença, né? Por exemplo, a próxima cidade que nós vamos falar agora aqui na sequência, que foi meio que um achado também, para mim deu de 10-0 em Praga. Na questão de você poder caminhar, observar com calma, sem aquela muvuca o tempo inteiro. Por mais que tinham turistas também, a maioria meio asiático, né? Parecia que tinha uma expedição lá, né? Mas enfim, tu percebe que eles fazem um turismo também um pouco mais organizado, né? Ali, parou, tirou foto, seguiu, né? Não é meio bagunçadão assim. Mas enfim, essa próxima cidade, como é que é o nome mesmo? Antes de entrar nela, a gente vai falar de Zivorost, que foi o camp que a gente ficou, primeiro camping lá na República Tcheca. A gente passou 2 noites num camping na beira de um lago. A gente saiu de Praga, então, aí partimos, já era quase noite, né? Chegamos lá, eram umas 10 horas, por estradinhas estreitas, pegamos um pôr do sol fenomenal, talvez o melhor da viagem até agora. Aí chegamos lá 10 horas, chegamos no camping, um camping com uma estrutura fenomenal, tudo novinho, devia ser a primeira ou segunda temporada deles em funcionamento, então tudo perfeito, tudo funcional e pouca gente, por ser novo, não tem muita fama ainda, tinha só uma cabana alugada e mais um trailer que não tinha ninguém, inclusive, lá, né? Então a gente chegou lá, tinha toda a estrutura a nosso favor, tudo bem organizado, um lago lindo, passamos a noite ali,
Aí, como a estrutura era boa e a gente estava cansado já dos últimos dias terem sido intensos, a gente resolveu ficar mais um dia, né? E aí aproveitamos, esse foi no domingo, né? Que a gente foi fazer uma trilha, fizemos uma longa caminhada em meia matas, uma pequena vila e depois na beira do lago. Aí fizemos uma trilha bacana, voltamos, descansamos então, né? Uma boa parte do domingo ali. E no outro dia, sim, de manhã a gente partiu para a cidade, mas enfim, antes de entrar na cidade, não sei se vocês querem complementar alguma coisa do camping. Foi a primeira vez que a gente realmente ficou bem mais natureza, né? Esse camping era um camping mais, assim, apesar de ter estrutura, um camping mais na natureza, né? Baita lago lá embaixo. E aí esse passeio no meio da floresta, apesar de ser uma floresta tipo uma plantação de árvores, né? Que eles plantam, e colhem a madeira e replantam. Árvore de reflorestamento, mas, né? mas assim, já sente uma energia diferente, já uma coisa muito bacana. Assim, né? E o que me marca muito nesses lugares, porque como a gente está vendo uma temporada assim, meio que mais chuvosa, né? Colocar aí na ponta da caneta, acho que dos 15 dias, 10 foi chuva, né? Foi. Por aí. Então, todos os momentos que tiveram sol acaba te marcando um pouco mais, né? E esse dia foi um dia que teve sol, eu consegui ir lá na beira do lago, sentei, li um livro, fiz umas fotos, uns vídeos, de uma maneira um pouco mais despretensiosa, assim, digamos. E acaba marcando um pouco mais, né? Dá um aconchego maior, assim, nesses lugares, né? Foi, e assim, é o que me marca um pouco, pelo menos o que a gente tem visto da Europa, né? Principalmente fora das grandes capitais, né? Então, se você sai de Paris, se você sai de Praga, se você sai de Berlim, se você sai das grandes cidades, você vê muito a vida na Europa com as pessoas morando lado a lado com a natureza e convivendo meio que de uma forma mais harmônica com a natureza, né? Isso é uma coisa que me chama muita atenção. Principalmente nessas pequenas cidadezinhas, pequenos vilarejos, dá para se notar um estilo de vida totalmente diferente. Como no Brasil também, né? A gente nota essa diferença, mas aqui na Europa parece que há uma harmonia maior, assim, sabe? É tudo mais bem conservado, a natureza tá lá sem ninguém tocar ela. Então essa preservação tem chamado bastante atenção. E as cidades limpas, né? Essas cidades menores, né? Nos grandes centros é um pouquinho mais complicado porque tem bastante turista. Então a gente nota um pouquinho de desleixo, digamos assim, talvez até mesmo dos turistas, não dos locais. Mas as cidades menores, tu vê que é tudo limpinho, tudo organizado, né? Então é realmente diferente. Passando então no nosso camping de Zivrohost, a gente foi para a cidade que o Fiori estava falando, que é Český Krumlov. Foi uma cidadezinha que tem muita história, né? Uma cidade num tom mais medieval também, né? Chegamos nela e passamos por dentro dela com o motorhome, em ruazinhas estreitas, realmente tivemos que até rebater os retrovisores para conseguir passar. O pessoal dizendo para não entrar, já estávamos no meio, né? Porque ela tem um rio que circula ela e a gente tinha passado uma ponte, então a gente estava bem no meio da parte central dela. Então para sair dali ou tinha que dar ré ou eu seguir em frente, né? Aí tinha alguns moradores ali falando que não era para ir para frente, que a gente não ia conseguir. Aí um senhor que deu para ver que ele tinha um pouquinho mais de experiência, ele falou: "Não, pode ir que tu vai conseguir". E aí a gente conseguiu dar o torno e paramos num estacionamento do lado do castelo principal da cidade. Então a gente já começou a turistar ali pelo grande centro, né, pela parte principal da cidade. E aí se vocês quiserem complementar alguma coisa. Quem acompanhou meus stories viu que essa cidade ali foi a que teve mais essa pegada medieval, assim, até por conta do castelo ali, enfim, uma das camadas de proteção nada mais era que um urso pardo, né? Então tu percebe como a história ainda se mantém muito presente. Inclusive as pessoas respondendo as histórias falando: caralho, é verdade isso aí, mano. Tipo, tinha um urso mesmo no castelo. Um fosso com urso. Então, tipo, antigamente funcionava como uma proteção, né? Se, por exemplo, o castelo sofresse algum tipo de invasão, alguma coisa, você poderia simplesmente jogar teu inimigo num fosso de urso aí e o resto estava resolvido. Mas enfim, até hoje se mantém isso, né? E é muito perceptível, né, as camadas, né? Tinha a parte do exército ali, tinha a parte do urso, tinha outras partes para baixo, enfim. Vários tudo pátios conectado, né? Conectados por passagens estreitas para permitir proteção. E o castelo, assim, lá no topo da cidade, né? A cidade bem lá embaixo, o castelo lá em cima. Que eu me lembre, foi uma das primeiras cidades que a gente pegou tão forte aquele estilo, assim, que as ruas eram todas tortuosas,
ruas de calçamento mesmo Uhum. de pedra. E você vê que nem as casas estavam retas na Sim. rua. A rua ia alargando e estreitando, uma coisa bem medieval mesmo. Sinal não que não foi, planejada. não foi nada projetado, né? Não. Foi tudo sendo construído conforme ia se assentando as pessoas. E é legal, essa parte histórica mesmo, que tu entra nesses lugares e tu volta no tempo, assim, eu acho que, pra mim, é a melhor parte, assim, do turismo, né? Porque tu se colocar, conseguir se imaginar num tempo que já passou, ver como que as pessoas viviam, o que elas tinham que fazer, o caminho que elas tinham que fazer para subir até o rei, por exemplo, ou, enfim, né, visitar o comércio ali, é algo que realmente me impacta bastante, né? E além disso, a gente não falou ainda dos jardins, né, dessa cidade. Foi um jardim, talvez o mais bonito e o mais bem preservado que a gente visitou até agora, que é um jardim enorme com centenas de metros quadrados, Muito bem cuidado. muito bem preservado e atrás do castelo, né? Então, E na cidade também, né? Não sei se vocês repararam, mas na cidade muita flor, muita, tipo, na Todo janelinha, cantinho, assim, parece que todo mundo preza por uma ter floreira. uma florzinha, alguma coisa, né? Aquele canal que passa no meio do rio também ali, muita flor, muita planta nas laterais, e isso dá esse plus, assim, no charme do lugar, na beleza, né? Porque se não fosse toda essa cor, assim, essas flores, essas plantas, meio que era diferente. Só ficaria pedra diferente, ficaria né? complicado. Ficaria diferente. parece que perde um pouco de vida, né? Exato. Bem legal. Foi uma cidade que a gente também, né, não estava no roteiro e que nos surpreendeu bastante. Fechamos a República Tcheca dessa forma. Depois disso a gente passa para a Áustria, então. Mas isso é algo para o próximo episódio, tá certo? Valeu, pessoal. Por hoje é só. Até a E é próxima. isso.